Salve, salve galera do G-Fight, Diego Ribas, direto de Phoenix, no Arizona, com Eduardo Alonso. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Diego? Eu já nem sei mais se eu falo boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende da parte do mundo que você esteja e a gente que está viajando está sofrendo aí com o fuso horário, clima, né? Aqui no Arizona, realmente. Muita gente me falava, você mora nos Estados Unidos faz tempo, pode opinar. Muita gente falava para mim, não, mas é igual Las Vegas, é deserto, mas eu tô achando um pouco diferente. Eu acho que é mais Pior. seco, mais quente. E é uma besteira, mas que tem que ficar ligado também para não estranhar. Você fica com a garganta meio arranhando, né? Uma sensação meio esquisita. E no acúmulo dos dias, ainda mais aqui, puta, ar-condicionado o tempo todo, entra, sai, é um calor assim bizarro. Mesmo a gente que é do Brasil está acostumado com calor, mas não tem comparação. Tem que estar ligeiro com isso aí também. É mais quente, é mais seco e tem muito menos diversão do que Las Vegas. Isso é verdade. Menos diversão e menos cultura de luta também, né? Las Vegas é uma cidade Capital, né? capital da luta, grandes combates do boxe, depois do próprio MMA. Então lá a gente já está acostumado, já fez aquilo a vida inteira. A única coisa que em Las Vegas, na versão antiga, né, nos eventos abertos que vão voltar agora, diferente dessa bolha que a gente tem vivido em Las Vegas, que não é tão legal, é a distância que você tem que andar do seu quarto de hotel até qualquer compromisso do UFC, porque mesmo estando no mesmo hotel, os cassinos são gigantescos, quem já esteve em Las Vegas sabe, né? Então você anda assim 1 quilômetro, 2 quilômetros às vezes para sair do seu quarto para uma sala de convenção do mesmo hotel, fazer uma entrevista, alguma coisa. Já tem que planejar o seu tempo de acordo com isso. Aqui pelo menos é tudo pertinho, mas com certeza é um clima diferente. Agora eu acho que o clima do público deve ser muito legal. Eu estou ansioso, aí a gente ficou esse tempo todo sem, né? 2 eventos do UFC já com público, a gente viu pela TV, mas não participou. Então está tendo essa oportunidade de novo de voltar, e eu acho que o público ainda está com aquela febre, né, de estar voltando a sentir esse clima. Eu acho que vai ser muito legal. Você como empresário, como head coach ali, as academias no Brasil, uma dúvida minha mesmo, gerenciar o treinamento, próprio business, como a Academia do Dema de receber aluno, como está a situação agora? Está recebendo aluno? Ainda tem restrição? Conseguiu fazer o camp completo? Olha, vamos por partes. As restrições ainda existem, né? Restrições de horário, restrições de número de alunos que você pode ter. Agora, essas regras elas variam muito de estado para estado, né? Ou até de cidade para cidade, de acordo com a regulamentação de cada local. Agora, o mais difícil, Diego, na minha opinião, e eu não quero tomar partido político, assim, eu acho que hoje a política no Brasil virou pior que religião ou futebol, né? Pior. Não dá para conversar. E eu, particularmente, tenho uma postura, infelizmente, né? Falo isso com pesar e tristeza, de incredulidade com todo tipo de político, independente de viés ideológico, porque na verdade as ideologias nem existem, né? De fato, a galera vende uma pseudo-ideologia para benefício próprio, se eleger, são outros 500. Mas assim, então eu sou descrente assim de tudo. Tenho, lógico, os meus posicionamentos, o meu viés também, mas não defendo cegamente lado nenhum. Então não é um julgamento de valor, mas assim, o que está sendo mais difícil é a inconstância e o vai e vem, vamos dizer assim, das decisões, das normas, né? Você abre, reabre, fecha de novo, abre de novo, muda o horário, restringe, abre aí, abre um certo setor, não abre outro, assim, sabe? Umas coisas muito surreais. Por exemplo, houve época que tinham shopping centers abertos, mas os restaurantes dos shoppings não podiam funcionar. Então você fica sem entender, assim, qual a diferença de você aglomerar no magazine ou você aglomerar no restaurante, né? E de fato, o Brasil, deixar claro, necessitou de medidas restritivas, eu não sou contra. O jiu-jitsu, especificamente, que é o carro-chefe do Demian, é um esporte de contato muito grande, então um perigo de contaminação, e teve mesmo que ter a sua precaução. Agora, é muito difícil você montar um plano de business sem saber se daqui a 2 semanas você vai ter que fechar de novo ou não, né? E existe também uma desconfiança da parte dos alunos, por medo também da pandemia, de voltar. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, com a galera vacinada, isso já fica um pouco mais fácil. Mas no Brasil, realmente, a gente está tendo esse problema. De momento, a gente tem essas restrições de horário, de quantidade, em São Paulo, pelo menos, onde é a nossa academia. Existiu sim, como vocês devem ter acompanhado, muita academia que abriu de maneira clandestina, né? Não é o nosso caso. Eu acho que quanto mais notória a academia, mais visada ela fica, né, por fiscalização. Então, além de questões éticas, você nem pode correr esse tipo de risco como business. Agora, o treino profissional
ele sofreu mais no começo da pandemia, né? De fato, os primeiros meses, assim, o Damian mesmo treinou em casa durante muito tempo. Na garagem dele, sozinho, o jiu-jitsu não fazia, porque não tinha como. Aí daqui a pouco começou a ter um amigo que veio de fora que se vacinou, alguém que não sei o quê, aí foi começando a treinar. Muita gente que já começou a pegar a doença e se curar, apesar disso não ser comprovado, se acreditava numa certa imunidade. Então, né, começou a se criar um grupo ali de treino, vamos dizer, um pouco mais seguro. Pessoas que você confia um pouco mais. Evidente que não existe garantia de nada. E sofreu-se durante meses, assim. Mais recentemente, eu vou ser sincero, não cabe hipocrisia aqui, o treino começou a ficar normal, eu digo normal entre aspas, porque um treino restrito, a porta fechada para profissionais, aqueles que a gente confiava, mas o treino à vera, porque não tinha condição de se aceitar uma luta e não treinar, né? Então, de fato, o camp aconteceu normalmente, né? O que mudou é a restrição de entrada nos Estados Unidos, né, para oriundos do Brasil ou brasileiros vindo do Brasil. E isso fez com que a gente não fizesse, por exemplo, uma etapa do camp nos Estados Unidos, como a gente costumava fazer para treinar wrestling. A gente trouxe com muito mais antecedência o Cody Hammer, que é um dos nossos treinadores de wrestling, né, o que mais trabalha com a gente lá da Edge de New Jersey. Ele, inclusive, está aqui, vai ser corner junto com a gente e ao invés da gente trazer ele no último mês, a gente trouxe ele o campo inteiro, já que a gente não tinha condição. Agora, claro que você não usufrui do material humano total, né? Dos companheiros de treino da mesma forma. A gente teve muita ajuda do Elias Silvério, que acabou de... Eu confesso que não consegui assistir a luta até agora, mas acabou de lutar na Rússia e muita gente fala que ele foi prejudicado ali pelo julgamento, né? Eu não vi, mas é um cara duríssimo que também já treinou muito com a gente aqui nos Estados Unidos, ajuda bastante a gente. Teve ajuda de outros atletas ali no Brasil, mas a gente não pôde fazer esse intercâmbio com os Estados Unidos. E aí tem uma outra coisa interessante. Durante muito tempo eu cogitei a hipótese de terminar o camp aqui. Já que a gente não tinha como vir antes, a gente conseguindo o waiver, né, para quem não sabe, o waiver é uma autorização de entrada específica, né, com um motivo registrado ali, liberado na imigração, a gente teria o waiver do UFC, então eu pensei, bom, quando a gente tiver o waiver do UFC em mãos, a gente de repente vem umas 3 semanas antes aí da Fight Week e termina o camp nos Estados Unidos. Aí comecei a pensar a logística, de repente terminamos em Las Vegas para usar o PI, mas aí quem quer o material humano que eu vou ter, vou levar daqui, consigo waiver para todo mundo, não consigo. Vamos para outro lugar, a situação da pandemia em Nova York também não está fácil, né? Para quem não sabe, a gente fala New Jersey, mas Hoboken, onde a gente treina, é colado em Nova York. Então eu realmente... Só que não houve essa possibilidade, porque curiosamente, pela primeira vez, fruto da pandemia também, pela primeira vez em mais de década, o Damian estava sem visto americano. Porque o visto dele de turismo e negócios venceu e o consulado está fechado, a gente não tinha como renovar o visto. Então a gente só conseguiu fazer o visto de trabalho quando o UFC protocolou a papelada para vir lutar. Só que aí demorou pra caramba, o Damian pegou o passaporte dele sexta-feira, para você ter uma ideia. Então ficou inviável a gente fazer um final de camp também nos Estados Unidos. E aí minha saudosa vovó Dolores já dizia, né, o que não tem solução, solucionado está. Então já que não dá para vir, é para fazer o camp no Brasil mesmo, mas foi um camp muito bem feito, o Damian treinou bem, e é como a gente sempre fala, a realidade da luta a gente vai ver na hora, né. Alonso, a pergunta que todo mundo já te fez, todo mundo vai te fazer, em qualquer situação, e eu vou ser obrigado a fazer. Essa é a última luta do Damian? Então, todo mundo me fez... Mais ainda estão fazendo para o Damian a semana inteira, inevitável. Eu confesso que eu, se pudesse, proibir essa pergunta das entrevistas, das pautas. Para ele, não para ele. Porque eu acho assim, bom, respondendo, eu não sei, de verdade. Se você me perguntar com franqueza, eu acho que a probabilidade é grande que sim. Mas eu não posso afirmar. Eu acho que isso não é uma coisa que está decidida 100% na cabeça dele. A minha tática, eu vou desabafar assim como head coach, como manager, como amigo. A minha tática para comigo mesmo que eu criei foi, juro por Deus, não pensar nisso. Porque se eu pensar nisso, se eu ficar o tempo inteiro pensando, ai, última luta do Damian, ai, puta, vai ser tão legal se a gente ganhar, ai, ele merece, ai, e agora, ai, que eu posso...
eu vou ficar maluco e isso vai carregar uma pressão tão grande para eu fazer meu trabalho na hora que a gente estiver fazendo aquecimento, que a gente estiver caminhando ali para o octógono, que a gente estiver ali na beira da grade com o Bruce Buffer ali anunciando, que é o momento que eu fico soprando na orelha dele os gatilhos que a gente treinou, da tática, as coisas, na hora que eu for ter que falar com ele durante a luta, no intervalo, eu vou adicionar uma pressão para mim que não vai acrescentar em nada, entendeu? A grande realidade é o seguinte, toda luta do UFC a gente quer ganhar, muito. Então não é diferente. Ele contra o Belal, podia ser ele contra o Belal hoje ou há 5 anos atrás, seria ele contra o Belal, vai fechar a porta, como que ganha do Belal? É isso que tem que estar na cabeça dele e na nossa cabeça. Então, se eu alimentar isso na minha cabeça, eu vou trazer pressão e eu vou acabar passando essa pressão para ele. Na minha maneira de ficar, né, nervoso ou de repente sem querer falando coisas para ele. Eu brinco dizer assim, desculpa, você sabe que eu falo para caramba, então eu me alongo, mas assim, eu costumo brincar que tem coisa que só fica bonito no filme do Rocky Balboa, sabe? Aquele negócio de emoção, você chegar e, não, você tem que ganhar por causa do teu filho. Isso aí, na prática, só deixa o cara mais nervoso. E um atleta como o Demian, que é um atleta altamente técnico, quanto mais frieza ele tiver para executar a técnica dele, melhor. E eu acho que ele, tenho certeza, ele está na mesma pegada, de evitar ficar pensando nisso, pensar só nessa luta. Eu acho que o desempenho dele vai dizer, primeiro, para ele mesmo se ele se sente apto a continuar, se ele quer continuar, que eu acho que ele está nesse pseudo-conflito, assim, ele pensa que é inevitável, vai ter que parar uma hora, está chegando essa hora, pode ser que seja agora, mas ele, no fundo, não está ainda resolvido com isso, ele quer, tem um lance, foda ficar falando, porque dá até azar, vou até bater na madeira, mas assim, tem o lance dos possível recorde, se ele ganhasse, empata com o Cerrone, e puta, se fizesse mais uma, então tudo isso pesa na cabeça do cara. Agora, ele tem que ver como ele vai se sentir. Ele não quer lutar só por lutar ou só pelo dinheiro. E também o que o UFC vai pensar disso, né? Que é o grande X da questão. Porque, a bem da verdade, o UFC não tem no momento o objetivo, não teve até então o objetivo de renovar o contrato dele. Não estou falando isso aqui como uma crítica ao UFC. Estou constatando apenas um fato. Eu acho particularmente até compreensível. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho com o Demian, quero o melhor para ele, mas eu entendo como empresário o cara pensar, bom, pera um pouquinho, o cara tem 43 anos, vai fazer 44 anos, perdeu a última luta, tudo bem, para um cara duríssimo, aconteceu, tomou um golpe, mas passou-se 1 ano e meio, como é que ele vai se apresentar? Eu vou renovar esse contrato, de repente ele não se apresentar bem, eu fico com uma jaca na mão. E a gente está vendo qual está sendo a política do evento também, não é segredo para ninguém, né? Os encerramentos de contrato recentes e tal. Então eu acho que é natural que o UFC queira ver como o Demian vai se apresentar. Essa é a última luta, talvez você ia me perguntar, essa é a última luta de contrato do Demian. E eu acho que o próprio UFC quer ver o que vai acontecer. Agora, se você perguntar a minha opinião, eu não acho, ou melhor dizendo, eu não posso afirmar que se o Demian lutar muito bem, o UFC vai querer renovar. Eu estou com a minha mente aberta, aquela expressão clean slate, assim, tipo, o que vier veio, porque a gente sabe como são as políticas do evento, né? Então pode acontecer do Demian lutar bem, e eu espero e acredito que ele vai lutar bem. Ele treinou bem, então esse sempre é um parâmetro. Eu te volto ao exemplo, por exemplo, a gente treina com o Elias há muito tempo, né? O Elias está lá na Rússia, que é tão duro quanto lutar aqui no UFC. Então, a maneira como os sparrings deles transcorrem me dá um parâmetro, entendeu? Se ele estivesse treinando muito pior com o Elias, por exemplo, do que treinava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, de repente era, sabe, se ele parasse de finalizar todo mundo no treino, de repente você pensava, bom, pera um pouquinho. Então ele treinou bem, chance de se apresentar bem, a gente sabe. Agora, realmente, a idade chega. E treino é treino, luta é luta. Às vezes vai chegar na hora, não vai render, como é que a gente vai saber? Eu acho que essa luta, ela vai trazer até uma resposta para o próprio Demian, sabe? Porque a última luta contra o Durinho foi talvez assim, talvez não, né? No papel, no resultado, foi a pior derrota da carreira do Demian aí de trocentos anos, né? Porque ele não sofria um nocaute aí desde a luta do Nate Marquardt. Mas, no pouco que a luta durou, foi uma luta que ele estava lutando bem até então. Tinha derrubado, quase montado, né? Quase pegou as costas, faltou botar o segundo gancho, tinha derrubado 2 vezes. Então, assim, é muito difícil você fazer uma avaliação desse nível num esporte de contato em que um soco muda a luta toda. Até porque o Durinho tá
Chegou até a disputar o cinturão, voando, né? Tá no topo, tá voando, é um atleta duríssimo e que tem uma mão muito dura. Ele quase... Entrevistado, fazendo... Eu vou cortar esse pedaço. Tem uma mão muito dura, Durinho. Tem uma mão muito dura, tanto que quase deitou o Usman no começo da luta. Por muito pouco ele não foi campeão do mundo, né? Ele balançou o Usman ali com os golpes, quase terminou a luta ali. Quase nocauteou o Woodley também. Assim, é um cara que tem a mão dura, aconteceu. Não me falha a memória, até entrar aquele golpe, foi o primeiro golpe que o Durinho conectou na luta, né? E basicamente resolveu a luta ali. Mérito dele. Mas fica difícil você fazer uma avaliação, né? Porra, você perdeu, beleza, entrou uma mão, perdeu para um dos melhores do mundo, que está no grande momento, no auge da carreira, quase foi campeão na sequência, e aí? Será que se fosse com... Mas estava lutando bem até então, será que se fosse com outro? O Belal é um cara de trajetória dura, que merece todo o respeito, mas até hoje, e de novo vou bater na madeira, porque a gente fala isso aí, né? Eu dei uma entrevista há 10 anos atrás falando isso do John Jones, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas naquele momento eu estava querendo motivar o Shogun que estava do meu lado ouvindo a entrevista. De qualquer maneira, o Belal até hoje ele não ultrapassou grandes desafios, né? Ele é um cara que ganhou de vários atletas duros, tá no bolo, faz duro com todo mundo, mas ele ainda não ganhou de um grande nome, ele ainda não teve aquele breakthrough moment, né? Ele teria essa chance com o Edwards, uma luta que pegou muito em cima, aconteceu o que aconteceu, mas até então não aconteceu essa situação ainda. Então acho que esse também é o grande teste do Belal. Dá para dizer então que o futuro do Demian só vai ser decidido depois da luta. O Demian vai ver como ele saiu, você, o próprio UFC, e a partir daí uma conversa, a partir daí uma decisão pode ser tomada. Com certeza absoluta, até porque, sendo muito franco, o Demian até falou isso no Media Day hoje, não é a nossa intenção ir para outro evento. Sabe, eu acho que o Demian tem uma história de 14 anos aí no UFC, quase 15, né, se ficar mais tempo. É o brasileiro que mais venceu lutas na história do UFC, disputou cinturão em 2 categorias, é o segundo atleta de todas as nacionalidades com o maior número de vitórias no UFC, é top 10 aí praticamente a vida inteira, aí, há trocentos anos, raramente saiu do top 10 e quando saiu, com todo respeito aos votantes, porque realmente o ranking é bizarro. Agora, quando perdeu no 7-7 basicamente só para os tops, para os caras que foram campeões ou quase foram campeões e tal. Então ele tem uma história muito bonita com o UFC. Eu acho que a essa altura da carreira, já realizado financeiramente, não faz sentido ir para outro evento apenas por dinheiro, entendeu? Eu nem acho que exista esse dinheiro tão grande no mercado assim para ele para justificar uma situação dessa. E realmente nós estamos num outro momento, né? De youtubers, disso, daquilo. O foco da grana está indo para um outro lado menos esportivo. Não é bem a praia do Demian. Então, realmente não é nossa vontade ir para outro evento. Talvez se fosse há 4 anos atrás o UFC tivesse rompido relação com o Demian, ainda com lenha para queimar por muitos anos, talvez faria sentido. Hoje não. E a gente tem outros planos, o Demian está empreendendo aí várias coisas de mídia, né, que as pessoas já estão acompanhando algumas coisas, podcast, os próprios conteúdos que ele está postando no Instagram aos poucos. A gente tem alguns projetos de televisão que com a pandemia ficaram engavetados, mas que já estão assim na cara do gol aí para se confirmar, de programas de TV a cabo, tal, coisas que devem sair. E a escola de jiu-jitsu Demian Maia, que ele inaugurou. Então, assim, vem aí também a série de vídeos instrucionais, né, em inglês para o mercado americano, que estão muito legais, feitos com o pessoal lá do Bernardo Faria. Vamos começar logo com o carro-chefe da casa, que é vender o produto costas, série de vídeos especializados em transição para as costas, domínio de costas, ataque de costas, que é o que todo mundo quer ver, como é que o Demian executa. Então a gente tem vários projetos, o Demian quer fazer algumas lutas de submission ou de jiu-jitsu, depois pontuais, que é um prazer para ele. Nosso patrocinador do Demian atual, a Spider, é uma marca coreana, faz campeonatos muito, muito grandes lá em Seul de jiu-jitsu, né? Então eles querem que a gente lute lá, a gente não luta porque não dá para parar o treino de MMA para se dedicar a isso, mas com certeza isso vai acontecer. Então, com certeza, Diego, a gente vai decidir isso depois da luta.
vai depender também do UFC, porque a princípio a vontade é continuar no UFC. Agora, de momento, só o que interessa é pensar em sábado e fazer o melhor possível. Última pergunta então, para finalizar. Belal Muhammad, como chegou esse nome? Era o nome que você imaginava ideal para a última luta contratual do Demian, ou você chegou a cogitou os outros nomes? Olha, Diego, na verdade... Teve até uma luta que o Demian acabou sendo retirado, né? Mais ou menos, né? Não foi bem retirado oficialmente, mas assim, o que acontece é o seguinte, a gente... vou ser muito franco logo, eu, durante muito tempo, a luta que eu achava que fazia sentido para o Demian era o Michael Chiesa, né? Eu gostaria muito que o Demian tivesse lutado com o Chiesa, porque o Chiesa vinha ascendendo nos rankings usando o grappling, basicamente, né? Biotipo até parecido com o do Demian, mais ou menos, e não tinha lutado ainda com um grappler desse perfil, né? Então, acho que era justo. O Demian pedia pelo Diego Sanches, mas eu sabia que isso era uma coisa, infelizmente, irreal. Eu digo infelizmente porque, sem hipocrisia também, alguém ia ter que lutar com o Diego Sanches. Por que não podia ser o Demian? Sabe assim? Tipo, toda vez que eu perguntava sobre isso, me falavam, pô, mas... Demian está no ranking, o Diego Sanches, como é que pode? Tudo bem, mas serviu pro... Posso estar falando besteira que a memória pode me trair, mas serviu pro Cerrone, se não me engano, que aí não teve a luta, né? Serviu pro Chiesa mesmo, que teve essa oportunidade de lutar com o Diego Sanches, entendeu? Então por que o Demian não podia lutar com o Diego Sanches? Aí depois ranquearam o Chiesa na frente do Demian. Então, assim, enfim, eu acho que pelo momento de carreira faria sentido, né? Era uma luta, lógico, que a gente achava que tinha um risco menor, por isso que a gente queria. Até porque nesse momento esse lance do recorde e tudo também seria importante, mas eu sabia que isso era muito pouco provável, para não dizer impossível de acontecer. Então eu queria o Chiesa, mesmo assim, por N motivos, isso não aconteceu. Houve um momento, isso não é segredo para ninguém, ficou público, que cogitaram a luta com o Chimaev, né? Naquele momento que o Chimaev estava em ascensão, e foi até uma situação engraçada, porque o Chimaev, já se falava publicamente que o Chimaev ia lutar com o Demian, porém, antes ele ia fazer uma outra luta, né, que foi com o Gerald Meerschaert, eu não sei falar sobre o nome dele. E aí ele ganhou rapidinho, quando ele ganhou rapidinho, o UFC me procurou e falou, bom, então essa luta com o Chimaev vai acontecer, né. E aí eu, entre nós e o público, eu em nenhum momento falei que essa luta não iria acontecer, mas é evidente que essa luta do ponto de vista geral não fazia sentido para o Demian. O que a gente tinha a ganhar de fato com essa luta, lutar com um cara que não era ranqueado, duro, desconhecido não, com hype, mas tinha acabado de chegar no meio, né? Que nem estava lutando na categoria direito, lutava na categoria de cima e ficava nesse negócio. A troco, né, de botar a cara e a coragem só. Então o que eu procurei o UFC na época foi sobre a possibilidade de a gente renovar o contrato do Demian, porque o Demian não estava convencido de que ele queria fazer mais uma luta e parar. Então se a gente conversar sobre uma renovação, e aí eu não vou entrar em detalhes nos detalhes, né, do que envolveria essa possível renovação, mas não era nada que fugisse muito do padrão atual do contrato do Demian, que aí a gente poderia sim conversar, e que o Demian já provou que não tem problema de lutar com ninguém, ele lutou com os caras mais duros da categoria, entendeu? Então, agora, porra, você com 43 anos, faltando uma luta para acabar o contrato, você vai lutar com o Chimaev, a troco do quê? Então essa foi a conversa não evoluiu, e aí o UFC anunciou a luta do Chimaev com o Leon Edwards um tempo depois, né? Eu acho até que o UFC, minha opinião, eu acho até que o UFC em algum momento desistiu da ideia dele lutar com o Demian, tentou casar ele com alguns outros atletas, não conseguiu, aí voltou na ideia do Demian, e aí acabou na ideia do Edwards, e especulação da minha parte, mas pelo que a gente acompanha pela imprensa, dá para imaginar como foi esse processo de negociação com o Edwards, né? Então, enfim, e aí morreu nisso o assunto e não aconteceu mais nada. Houve algumas coisas de bastidores que eu sinceramente não me abalo e nem me afeto mais, porque depois de muitos anos nesse meio já passei por tudo e eu já interpreto como normal, né, friamente business, só que essas situações não desenvolveram da maneira que de repente se desenvolveriam se a gente tivesse menos respaldado, e aí ficou por isso. Passou-se um tempo, isso eu acho que nem chegou a ficar público, mas houve boato. Passou-se um tempo, cogitou a luta do Demian com o Vicente Luque.
E aí a gente também não viu problema nenhum em eventualmente lutar com o Vicente Luque, só que, e deixar bem claro, não tenho absolutamente nada contra o Vicente Luque, porque teve aí uma polêmica, pseudo-polêmica aí depois da luta do Durinho e tal, né, sobre algumas opiniões minhas, depois opiniões dele e tal, mas assim, eu sempre me dei muito bem com o Vicente Luque, não tenho problema absolutamente nenhum. O Vicente Luque, inclusive, já foi na nossa academia treinar há uns anos atrás, é um cara legal, está num momento excelente também, está crescendo, um grande atleta. Agora, é profissionalismo, se essa era a vontade do Vicente Luque e se essa era a vontade do UFC, não era algo que a gente fazia questão. Né? Eu não vejo, sinceramente, necessidade nenhuma de ficar lutando com um brasileiro nessa altura da carreira do Demian. Já falei isso 90 vezes. Mas eu acho que as pessoas, de repente, não pensam assim, é um direito de cada um. Então, foi isso que eu coloquei para o UFC na época. Eu falei, olha, a gente não tem problema em lutar com o Vicente Luque. Mas também não fazemos questão. Gosto dele, acho um cara legal. De novo, existe a possibilidade de renovar o contrato? Não existe. E assim, sem nenhum tipo de pormenor, de, mas será que se fizer isso, fizer aquilo? Não. Simplesmente, eu só quero saber se existe essa intenção ou não para a gente poder seguir a conversa. E aí a conversa não seguiu, casaram a luta com o Woodley. Eu acho até que o UFC mudou de ideia, de repente no meio do caminho, viu a possibilidade do Woodley e falou, vai ser mais interessante botar com o Woodley. Isso eu estou especulando, posso estar falando a maior besteira, de novo. Eu vejo essas coisas hoje em dia com frieza, não tem emoção. Acho que o Sean Shelby está fazendo o trabalho dele, o Dana também, o UFC, o Hunter, todo mundo, então tá tudo certo. E aí, beleza, ficamos aguardando. E de repente veio a oferta do Belal. E foi uma coisa até engraçada, porque o Demian, foi literalmente isso, não contamos em lugar nenhum. O Demian me mandou uma mensagem me perguntando, porque ele deu uma entrevista para alguém, não me lembro quem, e aí essa pessoa citou que o Belal, não sei se tinha tweetado alguma coisa, sei lá, alguma especulação surgiu, e aí essa pessoa perguntou para ele, falou, vem cá, Demian, o Belal tal, falou em você, o que você acha de lutar com o Belal? Nem soube o que responder, só que ele me mandou uma mensagem falando, pô, acabaram de me falar, o que você acha desse cara? E aí eu falei pro Demian dessa forma, eu falei, Demian, eu acho ok, não acho nem maravilhoso, mas também não acho o pior dos mundos. Só que eu não vou pedir essa luta, porque eu tenho certeza que o UFC vai me oferecer essa luta. Então eu não vou me antecipar e pedir, porque eu vou esperar eles oferecerem, porque é sempre melhor. E foi eu mandar essa mensagem para ele, abri o meu e-mail, estava lá a oferta da luta já. É muito engraçado, porque com esses anos todos você já tem meio que uma ideia do que pode vir, né? E aí é isso, assim. E aí não houve essa altura do campeonato, de novo, dá para ficar esperando para sempre. De repente eu ia falar, pô, vão querer renovar o contrato? Não vão, ia demorar mais 6 meses, iam desistir. Não dá, entendeu? E eu esqueci de falar um detalhe. A gente teve uma luta aqui em fevereiro do Danilo Marques, e aí eu coincidentemente tive a sorte de cruzar com o Sean Shelby no cafezinho. Antes da luta, assim, umas 2h30 antes, pouco antes de começar o aquecimento do Danilo, eu fui tomar um café ali no Apex, e aí na hora que eu cheguei na máquina de café, o Sean Shelby chegou junto. E aí a gente começou a conversar. Então ali eu pude trocar bastante ideia com ele. Ali eu falei mesmo, falei, cara, não tem problema, a gente luta com o Belal Muhammad se quiser que lute com aquele chinês, na época ele não tinha perdido ainda, a gente luta com o chinês também. Se quiser que lute, não tinha um problema nenhum com o Vicente Luque, só que eu só precisava realmente saber se existia um interesse ou não de continuar. E ele falou, olha, Edu, temos que ver como é que o Demian vai lutar, tal, essa conversa. Então, tudo certo. E aí ofereceram o Belal, a gente aceitou. Eu acho que dentro da filosofia do UFC, é uma luta que faz sentido. Eu acho que o UFC, talvez, pelo tudo que aconteceu na luta do Leon Edwards, se sentiu um pouco na obrigação de dar uma nova oportunidade para o Belal, né, contra um cara de ranking e tal. E eu acho que ao mesmo tempo é uma maneira deles medirem a febre do Belal, porque ele ainda não enfrentou um grappler desse quilate, assim, normalmente as lutas dele foram com strikers, em que ele dita esse ritmo, e os caras não querem se agarrar com ele de jeito nenhum, então começam a recuar e acabam entrando na armadilha dele. Então acho que com o Demian é um outro universo muito diferente, e o que isso vai representar na hora a gente vai ter que ver. E acho que para nós é isso, é fazer o melhor, encerrar esse contrato, ver como é que a gente está, como é que o Demian está, e aí ver o que o UFC pensa, o que o próprio Demian pensa e tomar as nossas decisões. Sábado agora, dia 12 de junho, Phoenix, no Arizona.